mais, estamos aqui diante de vós para fazermos a resenha do tema de capa da nossa revista Adventista. Uma revista que tem beneficiado a muitos, sobretudo pelos assuntos temáticos que ela desenvolve ao longo dos vários anos da sua existência. E para este mês, nós temos um assunto que fala exatamente sobre a morte ou a ressurreição de Jesus. Quando acreditar é mais importante do que ver. E sabem, e às vezes nós ficamos a perguntar, será que eu deveria saber mais sobre a ressurreição de Jesus? Sabem, amigos, os discípulos tiveram dificuldade em lidar com as notícias sobre a ressurreição de Cristo. Para muitos deles, ao ouvirem sobre a ressurreição, soava-lhes como falsas notícias, como alguns dos judeus disseram naquela altura. E até hoje, alguns ainda acreditam naquelas notícias falsas que tinham sido postas a circular. Mas a Bíblia, nos Evangelhos de Marcos, no capítulo 16, nos versículos 9 a 11, Jesus, ou seja, os textos de Marcos nos deixam claros de que Jesus havia ressuscitado. Esteve com Maria, e esta é a mesma a quem Jesus tinha expulso 7 demônios. Ela foi ter com os outros, contou as notícias acerca da ressurreição de Cristo, mas mesmo assim as pessoas não creram. Esse poder, ou seja, esse pode ser um dos aspectos mais desconcertantes de toda a história da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Digo isto porque Jesus estava a prever a sua morte há algum tempo antes dos eventos reais daquela semana fatídica. Às vezes, os seus comentários pareciam deliberadamente vagos. Ou seja, ele dizia que havia de destruir o templo e o reconstituiria em 3 dias. Isto podemos ver em João, no capítulo 2, versículos 18 e 19. Mas houve outras ocasiões em que a mensagem de Jesus sobre a sua morte iminente e a ressurreição subsequente foi também bastante clara. Em Mateus 16, 21. Desde então, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que ele deveria ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei, e que ele deveria ser morto e no 3º dia ressuscitaria. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte: por que Jesus não foi acreditado? Por que as pessoas não acreditaram depois de tantos relatos sobre a sua morte? Aqui estão, ou deixo aqui, algumas sugestões possíveis para partilhar com os caros amigos e amigas que nos acompanham neste programa. Primeiro, poderia ser que, como muitos cristãos hoje, os discípulos de Jesus simplesmente não tinham fé para confiar na palavra de Cristo, de que ele ressuscitaria ao 3º dia. É verdade, a falta de fé talvez tenha sido um dos motivos. E nós hoje também poderemos estar a nos debater com a mesma falta de fé. Ou talvez, meus amigos, a incredulidade deles tenha sido colorida pelos factos de terem testemunhado a entrada triunfal e jubilosa de Jesus em Jerusalém, apenas uma semana antes. E eles simplesmente não podiam imaginar esse mesmo Jesus triunfante, sendo vítima da dor e do sofrimento que a morte na cruz traía. Não foi fácil para os discípulos, como não tem sido fácil para nós compreendermos os mistérios da encarnação, da vida, morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Aqui está a dura realidade, e eu passo a dizer qual é. Meus irmãos, meus amigos, nenhum dos seguidores mais próximos de Cristo acreditava que ele seria verdadeiramente ressuscitado dentre os mortos no 3º dia. Nenhum acreditava. E
tivessem acreditado, não estariam à espera que ele fora. Ou seja, se eles tivessem acreditado, não estariam à espera por Jesus fora da tumba no terceiro dia? É uma pergunta. Até as mulheres que acompanharam Jesus até a sua última morada não estavam lá para poderem testemunhar a ressurreição, mas para que pudessem terminar de preparar o seu corpo para o enterro, porque tinham sido interrompidas por causa do sábado que se aproximava. E Lucas 23, os versículos 54 a 56, dizem exatamente isso. Era o dia da preparação e o sábado estava prestes a começar. As mulheres que vieram com Jesus da Galileia seguiram José de Arimateia e viram a tumba e como o seu corpo estava nela. Depois foram para casa e prepararam especiarias e perfumes. Mas eles descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Conseguem compreender? Ou seja, nem mesmo as mulheres estavam à espera que Jesus ressuscitasse. Estavam à espera de terminar, de preparar o seu corpo. Sabem, conforme aprendemos no relato do Evangelho, somente depois de Cristo lhes ter aparecido pessoalmente, os discípulos finalmente aceitaram que as notícias não eram falsas, mas realmente verdadeiras. Agora, qual é a nossa perspectiva de fé diante destes acontecimentos? A fé desempenha um papel fundamental na vida dos cristãos. Tanto é que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Porque nós cristãos não possuímos evidências empíricas da ressurreição de Jesus da tumba. Devemos, portanto, aceitá-la pela fé. Essa fé que vai nos faltando dia após dia, hora após hora, acontecimento após acontecimento. É uma fé que nós precisamos de exercitar. É uma fé que nós precisamos de manter viva, sobretudo nos momentos mais escuros da nossa caminhada cristã. As notícias da ressurreição de Jesus, meus amigos, que agora vive dentro de nós como cristãos, nunca foram destinadas a permanecer conosco sozinhos. Nós precisamos de partilhar essas notícias com outras pessoas. E foi por isso que Jesus ressuscitou. Vocês sabiam que o que motivou os discípulos, que depois se tornaram apóstolos, a partilhar a mensagem da salvação, foi a ressurreição de Jesus Cristo. E esta ressurreição que deve também motivar a mim e assim que nos ouve a evangelizar, a pregar, a ter fé nesse Cristo ressurreto. E essa ressurreição foi dada para que pudéssemos compartilhá-la com o mundo. O mundo precisa de saber que a ressurreição de Jesus Cristo, ocorrida há quase 2000 anos atrás, não é um boato, uma notícia falsa ou uma teoria da conspiração, mas uma realidade histórica, real, em sua vida e na minha vida. A única maneira de as pessoas ao nosso redor saberem disso, especialmente com todas as notícias falsas que andam à nossa volta, são as evidências que fornecemos como testemunhas do fato de que Jesus está vivo e vive dentro de nós. Esta é a esperança que Paulo escreveu aos cristãos em Colossenses 1:27, que nos diz que para eles Deus escolheu tornar conhecidas entre os gentios as riquezas gloriosas deste mistério, que é Cristo em ti, ou Cristo em nós, a esperança da glória. Essa esperança, meus amigos, não é uma ilusão, é uma realidade que vive, ou seja, é uma realidade vivida em todo o crente, à medida que testemunhamos ser diariamente transformada a imagem de Deus na nossa vida. É a mesma esperança que vive em nós
que vive em nós presentemente, nós, os cristãos do século XXI. Se estivermos dispostos a aceitar pela fé que as notícias da ressurreição de Cristo não são notícias falsas, mas boas notícias que o nosso mundo precisa desesperadamente de ouvir. Agora, quem não quer ouvir boas notícias? Todos querem ouvir as boas notícias, sobretudo depois do confinamento a que fomos submetidos por causa da pandemia da Covid-19. Todo mundo quer ouvir as boas notícias, sobretudo as notícias da ressurreição. Não já de Cristo, porque ele ressuscitou há mais de 2000 anos atrás, mas as notícias, se calhar, da ressurreição de um ente querido, de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um amigo próximo, de pessoas que nos fazem falta, mas que hoje, infelizmente, por causa do pecado, já não estão conosco. Por isso, nós partilhamos esta mensagem de fé, esperança e conforto, para que, mesmo que Jesus demore mais 10, 20, 30, 50 anos, nós consigamos viver, partilhar e testemunhar estas notícias da ressurreição de Cristo, que possam ser para mim e para aqueles que nos ouvem um bálsamo de esperança, de conforto, enquanto aguardamos a breve volta de Jesus. E não se esqueçam, torna-te assinante da revista Adventista, porque fazendo isso estaremos a apressar a vinda de Jesus, porque através da assinatura da revista estaremos então a disseminar ou a criar condições para que a mensagem do Evangelho seja efetivamente propagada ou difundida na nossa geração. Que Jesus, que é bom, venha abençoar a leitura e o estudo da sua palavra, que para nós serve de uma oração e que seja a vontade de Deus. Amém.